Se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma planta da terra, ela morre. Se você tirar uma estrela do céu, ela apaga. Se nós sairmos de Jesus, morremos, porque Ele é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passou de caminho é atalho. Passou de verdade é mentira. E passou de vida é morte. Então, tudo que você não consegue encontrar na sociedade, você vai encontrar em Jesus. Jesus é a única pessoa que pode receber você da maneira que você está. Você não precisa ter tudo, você só precisa ter Ele. Você só vai se sentir completo quando você tiver de fato Jesus. Porque tudo que você precisa para completar a sua vida é tê-lo. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Ele não foi para a cruz, Ele não morreu pelo que Ele fez, Ele morreu pelo que eu fiz, pelo que você fez. Então, através dos nossos feitos, Ele ganhou a morte. Mas através dos feitos dele, nós ganhamos a vida. Então tem coisas que você vai perder que só revela quão perdido você está. Tem coisas que você está perdendo hoje que só revela que você está perdido, velho. E aí, antes de eu encontrar as coisas que estão perdidas, eu preciso me encontrar. Isso é muito profundo. Antes de encontrar as coisas que estão perdidas, eu preciso me encontrar. Por quê? Porque se você não se encontrar, você não encontra nada que se perdeu. Enquanto você se achar, você nunca vai se encontrar. Mas depois que você se encontrar, você nunca mais se perde. Encontrar uma dádiva. As pessoas querem encontrar uma esposa, querem encontrar um esposo, querem encontrar a porta, mas elas não querem se encontrar. E quem se acha, já se perdeu. Quem se encontra por Deus foi achado. Quem se encontra, irmão, vive a plenitude. Encontrar é o saber, você se completa. Quando você se encontra, você não tem medo do que as pessoas falam. Quando você se encontra, você não se fere pelo que as pessoas estão dizendo. Porque você sabe quem você é. Uau. Entende? A minha vida não se resume por um comentário. É. As pessoas dizem assim, você tem que andar do lado de gente forte. Eu falo, não, você tem que andar do lado de gente sábia. Porque nem todo forte é sábio, agora todo sábio. É forte. Sabedoria traz força. Dinheiro não gera sabedoria, nome não gera sabedoria, mas a sabedoria gera tudo, irmão. Sabedoria é Cristo. E é isso. Porque qualquer coisa que você recebe, que te afasta do Pai, irmão, se torna uma maldição. Porque há algumas crises que nós estamos vivendo que tem a ver com a nossa própria decisão. E decisão define destino. Perto do Pai nunca teve crise, né? Mas longe dele. Talvez a crise que você está vivendo hoje tenha a ver a distância entre você e o Pai. Sabe que quando o serpente apareceu para Eva, o Adão não estava perto, né? Não. Então, porque a distância entre a Eva e o Adão foi o tamanho da brecha que o inimigo precisava para acessar. Uau. Então a distância entre você e Deus é o tamanho da brecha que o inimigo precisava para... Aí ele foi trabalhar para um cara que cuidava de porcos. Isso é muito forte. A Bíblia diz que ele desejou comer da comida dos porcos. E eu te pergunto, porco come na mesa? Não. Porco come no chão. No chão. Filho não come no chão. Filho come na mesa. Come na mesa. Qual é a ideia do diabo? Te arrancar da mesa para fazer você comer no chão. Qual é a ideia do pai? Te arrancar do chão. Pra te levar pra mesa. Pra levar pra mesa. Ele virou e falou assim, ó, na casa do meu pai, os escravos dele estão comendo pão. O que ele tá querendo dizer? Os escravos lá estão vivendo como filho. E eu que sou filho, tô vivendo como escravo. Ou pior que escravo. Pior do que morrer é não viver. Yes. Vou repetir. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não viver. Porque tem gente que está vivo, mas está morto. Tá vivo, mas não tá vivendo. Nem todo mundo que respira vive. Uau. É isso aí. Então não tenha medo da morte, tenha medo de não viver. Porque pior do que estar vivo é não viver a sua vida. Ele fala, vou voltar pro meu pai. Sabe o que eu acho lindo? Que ele perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu as mulheres, perdeu o dinheiro. Mas não perdeu o caminho de volta para casa. Porque o que conectou ele ao pai não foi sua decisão, foi o caminho. Para cada destino, Deus tem uma rota. Para Davi se tornar rei, teve que vencer urso, leão. Você tá aí? Você tá aí? Tô aqui. Para José, José se tornar governador, teve que vencer cisterna, ser vendido. Olha só. Yes. Para Daniel se tornar um legislador. Então, para cada um. Então, o atalho, o fake news do caminho. Quem conhece o caminho não precisa correr, cara. Quem conhece o caminho não precisa Não precisa ter pressa. Porque mais importante do que o destino é o caminho. Porque se você sabe onde está o destino, mas se você não conhece o caminho, você nunca vai se encontrar. Por isso que Jesus veio falando, eu sou o caminho. Porque passou de caminho é atalho. Passou de caminho é atalho. Ele falou assim, eu levantar-me e irei ter com meu pai. Ele não fala que vai ter com o irmão, ele vai falar que vai ter com o pai. Porque o último encontro que ele teve não foi com o irmão, foi com quem? Foi com o pai. Foi com o pai. Então quando ele levanta, ele se posiciona. E sabe qual é o problema? É que tem gente que está querendo uma posição, mas não está querendo se posicionar. E é melhor estar posicionado sem ter uma posição do que ter uma posição e não estar posicionado. Não estar posicionado.
Cara, não fique louco com posição, porque cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá é Deus. Posições passam, mas posicionamento é eterno. Ele levantou, mas outra coisa interessante, ele não estava perto dos porcos? Sim. Só que o pai estava preparando para ele um novilho em casa. Por que eu não acesso o novilho? Porque eu ainda não quis largar os porcos. E dá pra ir mais fundo? Ele não era os porcos que estavam no ambiente dele. Não, aí você chutou. Não, aí... Nossa! Não era os porcos que estavam... Não era ele que estava no... Não era os porcos que estavam no território dele. Era ele que estava no território dos porcos. Você pode estar sendo uma pessoa certa vivendo em ambientes errados, cara. Entende? Você se torna quando você permite que aquele ambiente influencie você. Não é problema você estar na guerra. O problema é quando tem uma guerra dentro de você. Guarda isso, o problema não é ter problema. O problema é quando você se torna um problema. É melhor ser um homem que tem problemas do que ser um homem que é o problema. Por isso que Jesus falou assim, se você chegar numa casa e eles não te receber, pega a sandália, bate ela e vai embora. Não entendi. Por que você tem que bater a sandália e ir embora? Porque para os próximos ambientes que você vai acessar, você não pode levar nem a poeira dos lugares das frustrações que você saiu. Bate a poeira dos lugares antigos que te rejeitaram e trilha caminho para os novos lugares que você vai acessar. Bate a poeira. Nem uma faísca que você tem que levar dos velhos lugares. E caminho pro novo. Porque você só pode plugar o novo depois que você se conectar do velho. As pessoas não querem acessar o novo porque o velho é confortável, porque você já conhece. Amizade é uma alma que habita em dois corpos. Amizade é algo mais profundo que existe. Se você tem um amigo, você nunca tá a pé. O paralítico não tinha dinheiro, mas tinha 4 amigos. Você pode estar paralítico, mas se você tem amigo, você nunca fica só. Você não precisa ter dinheiro, você só precisa ter amigo. Seja amigo de todo mundo, mas sabe que nem todos serão seus amigos. Quando Jesus ressuscitou, sabe como ele promoveu os discípulos? Não chamo vocês de servo, chamo vocês de amigos. A amizade é uma promoção. Seja amigo de todos, mas sabe que nem todos serão seus amigos. O verdadeiro amigo não é aquele que te bajula, é aquele que te confronta. A amizade é mais forte do que um casamento. A amizade é mais forte que um casamento? É possível o cara estar casado 40 anos e divorciar. Não existe divórcio entre amigos. Você vê marido matando mulher, mulher matando marido, mas você não vê amigo matando amigo. Amigo não se mata. Amigo não se fere. Os irmãos, Davi trouxe os pães para os irmãos na guerra. Lembra? Davi e Golias, os irmãos estavam no campo, Davi trouxe pães e entregou os irmãos. Davi trouxe o pães, entregou os irmãos e pegou a pedra e entregou o gigante. Hoje mudou. O pessoal tá pegando pão, entregando o gigante, pegando as pedras, entregando os irmãos. Irmão você não mata. Irmão você alimenta. A maior ferida que eu tenho na minha vida inteira foi a perda do meu pai. E meu pai era uma pessoa muito simples. Me emociona falar dele. Meu pai era uma pessoa muito engraçada. Somos 5 irmãos. E quando eu lembro dele, eu lembro que ele sempre falava: família não é ter o mesmo sangue. Família é ter a mesma essência. Vai ter pessoas que vai estar debaixo do mesmo teto, mas não vai estar debaixo do mesmo propósito. Vai ter pessoas que em lugares, já percebeu que em lugares que era pra você ser amado, você é odiado? Sim. Em lugares que era pra você ser odiado, você é amado. Porque quando você decide ser amigo de alguém, amigo não vai embora, Yang. Amigo não vai embora. Quem é amigo não vai embora. Você pode ter a maior crise entre eles, mas amigo não vai embora. Se for embora, nunca foi amigo. Existem 3 tipos de amigos: os amigos folhas, os amigos galhos e os amigos raízes. As folhas, elas embelezam uma árvore. Elas dão vida para a árvore. Mas tem um detalhe: primeiro vento, elas vão embora e nunca mais voltam. Primeiro vendaval, elas não suportam e vão embora. Primeira crise, elas não aguentam. O segundo são os galhos, que são amigos, estão perto, estão conectados, mas você só pode confiar neles quando você gerar um fruto. Porque você precisa testar eles, a resistência deles vai suportar o peso do seu crescimento. Porque se eles não suportar o seu crescimento, eles vão quebrar, te deixar na mão. E o terceiro grupo é o grupo dos raízes. Eles não aparecem.
Eles não têm nome. Eles não fazem questão de aparecer. Mas quando você estiver num furacão, Eles estarão lá. eles estarão lá. Então você não precisa ter muitos amigos, só precisa ter os amigos certos. Eu tenho uma irmã, caçula, Thalita. É um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço. Minha irmãzinha caçula, amo demais. Nós nunca discutimos. Ela tem 25 anos. Nós nunca tivemos uma discussão. Nunca tivemos um debate. E o ano passado ela teve uma crise de saúde e quase morreu. Ficou no hospital. Assim, muito sério. E eu falava pra ela que as batalhas de hoje é o testemunho de amanhã. Todo grande líder foi gerado no ventre da dor. A dor é o maior sinal que você está vivo. Porque a dor é um meio que Deus utiliza para apertar um start que estava em pausa em você. Ela te ativa. E graças a Deus, Deus deu saúde e ela está viva. A ingratidão é o veneno de um mau caráter. A ingratidão é o nível mais baixo do ser humano. Ele não se humanizou. Quando você é ingrato, você está cuspindo no prato. Ingratidão só revela quem você nunca foi. Deus não sustenta máscara. Deus sustenta caráter. Todo cara ingrato não cresce. Morre cedo, ingrato. Depois de tudo que Jesus fez por Judas, ele foi ingrato. Você tá falando do seu pai aí? Assim, eu me emociono muito que meu pai, meu Deus do céu. Eu sinto falta. Muita falta. Meu pai. Então, quer dizer, é uma dor incrível, cara. Se não houvesse a paternidade divina, talvez eu não suportaria. A paternidade divina veio para me curar do trauma da minha paternidade humana. Deus preencheu esse lugar. Eu ouvi alguém falar que quando você sente saudade de alguém que se foi é porque você não valorizou ela em vida. E eu discordo. Porque eu valorizei meu pai em vida demais. Só que eu tive muitos momentos com ele. E eu não tenho mais. Era a única pessoa que eu poderia ser eu mesmo. E não me julgava. Eu poderia ser uma semente despida. Todo conselho que papai me dava era um conselho direcional. Papai nunca me puxou para trás. Ele nunca teve inveja de mim. Ele sempre dizia: tudo que Deus começou em mim, Ele vai concluir em você. Tudo que Deus começar em você, Ele vai concluir em seus filhos. Então, quando Jesus veio à Terra, Ele não veio restaurar a paternidade. Ele veio restaurar a filiação. Porque Deus nunca deixou de ser pai, mas foram nós que deixamos de ser filhos. Então, Jesus nunca chamou Deus de Deus, mano. Só chamava Ele de pai. Porque toda vez que você acessa a religião, a primeira coisa que ela te apresenta é um Deus. Mas toda vez que você conhece o Filho, a primeira pessoa que te revela é um pai. É um pai. E qual a diferença de ter Deus como Deus e ter Deus como pai? Quando você tem Deus como Deus, você sacrifica. Quando você tem Deus como pai, você obedece. Deus não promove filhos rebeldes. A obediência te remove e a obediência te promove. Adão desobedeceu, foi removido do jardim. Jesus foi obediente até a morte, foi colocado no trono. Tem lugares que você não vai chegar pelo seu talento, mas vai chegar pela sua renúncia e pelo seu nível de obediência. Obedecer é você fazer aquilo que não queria, mas fazer com excelência. Obedecer é sacrificial. É você não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que te chamou. Quando você renuncia, você está dizendo não para si. Quando você obedece, você está dizendo sim para alguém. Obedecer é um dos maiores sinais que você é filho. Entende? Então, cara, porque a vida não fica na mesma página, né? Tem 2 dias no ano que você não constrói nada. Amanhã e hoje. E o ontem. O que vale é hoje. 2 dias no ano que você não pode fazer nada. O ontem, que é o passado, e o amanhã, que é o futuro. Tá valendo agora. Tá valendo agora. Perdoar hoje. é agora. Abraçar é agora. Você não sabe, a vida é uma incógnita. Possa ser nosso último encontro. Celebre. Não permita que a sua incoerência, não permite que a sua fase roube a sua celebração. O irmão do filho pródigo perdeu a bênção de celebrar com o irmão. Ele virou pro pai e falou assim: ó, esse teu filho
Ó, nem falou que era irmão. Esse teu filho. Nem quis assumir a irmandade. Esse teu filho. Porque quando você não reconhece o irmão, talvez só revela que você nunca foi um. Família não tem o mesmo sangue, tem a mesma essência. Tinha o irmão como... Tinha o pai como pai, mas não tinha o irmão como irmão. A ausência de irmandade. Porque começa falando que é um pai que tem 2 filhos. Só que pra mim, eu não vejo a graça de um pai que tem 2 filhos. Na verdade, eu vejo a graça, os 2 filhos que têm o mesmo pai. O pai pode ter vários filhos, agora a graça é os filhos ter o mesmo pai. O pai é o mesmo. Você tá aí, mano? O pai é o mesmo. É isso aí, por isso que na oração dominical ele falou assim, ó, Pai nosso. Que estás no céu. Ele não diz pai meu, ele diz nosso, porque todas as vezes que você entra na paternidade, ele não é só seu. Ele é nosso. Ele fala pai nosso, depois ele fala pão nosso. Só que nós estamos mais apegados no pão e esquecemos do pai. O pão é só uma provisão, o pai é o provedor. Você não comeu pão ontem? Sim. Só que o pão de ontem não vai ser o pão de hoje. E o pão que você vai comer hoje também não será o pão de amanhã. Agora, o pai de ontem é o pai de hoje, é o pai de amanhã, é o pai de todos os dias. É a paternidade. Cara, a paternidade, ela é fundamental, cara. Eu lembro, assim, que meu pai, a gente era muito apegado, cara. Eu e meu pai, Jacques, você não tem noção. Que doideira. A gente era apegado do ponto de quando eu era pequeno. Meu pai ele tinha que sair escondido pra eu não ver ele saindo. Porque se eu visse meu pai saindo, eu chorava. Eu ia pra porta. Eu ficava... E assim, muitas pessoas me perguntam, André, qual é o seu maior sonho? Qual é a pessoa que você sonha em entrevistar um dia? Cara, a pessoa que eu sonho em entrevistar é uma entrevista que eu nunca mais vou poder fazer. Uau. Que o meu sonho era um dia o meu pai estar sentado nessa cadeira. Forte isso aí. O meu sonho era entrevistar o meu pai. O meu pai me ensinou... A morte do meu pai, ela me ensinou muito sobre o que é você ser um homem íntegro. Que eu lembro que quando meu pai... ele teve câncer no pâncreas. Uhum. A minha irmã tem problema no pâncreas. Tem uma necrose no pâncreas. Isso, meu pai teve um câncer, começou com um caroço, e aí a gente correu pro hospital e etc. Aí os médicos, olha, o caroço aparentemente dá pra retirar, né? Um caroço pequeno, vamos abrir. Abriram meu pai, e aí foi a alegria da cirurgia. Vai fazer a cirurgia, vai tirar, graças a Deus voltei meu pai de volta, meu pai vai ficar bem. No outro dia que eu voltei pro hospital, fecharam ele, não tiraram o caroço e já chegamos com a notícia. Aproveita que ele vai ter no máximo uns 30 dias. Tá todo metastado. O câncer se espalhou por todo o organismo. Meu Deus. E como filho, né, o único filho homem que meu pai teve, como filho, meu pai na cadeira de roda, magro, naquele processo doloroso, saí com meu pai na porta do hospital e pra mim, dizer pra ele, dar a notícia pra ele. Foi um dos momentos mais complicados da minha vida. Eu lembro que eu me ajoelhei na frente da cadeira de rodas e ele já entendeu, já ganhou o que estava acontecendo. Eu lembro que ele se emocionou, o olho dele encheu de lágrimas e aí eu ajoelhei e perguntei assim pro meu pai. Falei, pai, tem alguma coisa que você quer que eu faça? Você perguntou? Perguntei pra ele. Tem alguma coisa que você quer que eu faça? Tem algo que o senhor quiser eu vou fazer. Falei pra ele, o que o senhor quiser, o que o senhor pedir, eu vou fazer. Porque o médico já tinha dado essa orientação pra gente, ó. Se ele pedir pra comer, seja o que for, uma feijoada, dá pra ele. Se ele falar que ele quer ir pra praia, vai. Se ele quer ir da praia, vai, leva ele. Que é os últimos dias. E eu fiz isso, cara. Eu perguntei pra ele, falei, o que o senhor quer? A resposta que meu pai me deu, cara, ela me ensinou e ela me ensina até hoje. Eu falei pra ele, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou assim... O meu carro tem 2 multas. Paga essas multas. Que eu não quero morrer. Não é nada. Eu não quero deixar um carro com multas. Boa. A maior preocupação dele, ele me ensinando o que é ser íntegro. Meu pai foi íntegro até um bom nome, na sua né, morte. cara? Que loucura. Mano, assim, as pessoas falam assim, por que você emociona muito quando você fala de seu pai? Porque a presença é um presente. A presença é um presente. Uau. A presença é um presente. Qual o problema da internet? Que ela nos afastou de quem tá perto e nos aproximou de quem tá longe. Sim. A internet nos aproximou de quem tá longe. O cara tá lá no mundo, nós estamos falando aqui. E nos distanciou de quem tá perto. Não existe mais tete a tete, olho no olho mais. Não existe mais contato. Então eu posso estar plugado com pessoas que não estão na minha vida.
E desplugando de pessoas que realmente estão ali. Cara, uma casa forte, ela é mais importante do que uma vitória forte. Por quê? No dia do fracasso, quando você voltar para casa, se você não tiver uma casa forte, você não recomeça. Você não reage. Porque depois do palco do sucesso, quando você entra na solidão do seu mundo, só um grupo de pessoas vai estar lá. Sua família. Enquanto você tem sucesso, o mundo quer te abraçar. Mas o dia que você tiver o primeiro fracasso, só sua família vai estar lá. Vai todo mundo te dar as costas. Você tá aí? Por isso que a gente tem que valorizar quem de fato esteve conosco quando a gente esteve na cruz. Jesus tinha 12 discípulos, treinou muitas pessoas, 70 discípulos depois, tinha 5.000 pessoas para multiplicar pão. Mas quando ele esteve na cruz, só um discípulo ficou lá. Por isso que Jesus chamava ele de filhinho. O discípulo do amor. Por que João ficou? Porque João entendeu que é amor. Porque quem ama fica. Quem ama fica. João entendeu, porque quem ama fica. Todo mundo foi embora, o João ficou. Presença. E detalhe, ele é o mais novo. O mais novo talvez tenha a reação mais forte de ter medo, mas ele falou, não, eu vou ficar. My God. Presença é o melhor presente que alguém pode dar, né? Estar presente é uma demonstração de amor por alguém. Yang, Davi, quando o espírito maligno da parte de Saul, de Deus, vinha tormentar Saul, sabe quem que ele chamava? Davi, para tocar harpa. Chamava Davi para vir tocar harpa. Então Davi começou a frequentar o palácio, mas ainda não era rei. Deus está por trás de qualquer exposição, irmão. Ele não ia permitir você ver nada sem intenção. Davi estava indo no palácio, mas não era rei. Ele frequentou tanto o palácio, daí a pouco virou rei. Só que o lugar já não é mais assombroso, porque ele já frequentava antes. Deus pode estar permitindo você acessar lugares agora que tem a ver com o seu futuro amanhã, porque presença é presente. Amanhã alguém vai falar, mas como é que você chegou aqui? Não, eu já frequento esse lugar antes. Só não tinha nome, só não tinha cargo, mas já está frequentando aqui já. Mas você está no trono? Pois é, mas eu não cheguei no trono, eu cheguei como servo, estava aqui tocando harpa. O tempo foi passando. Então não permita que o medo roube as suas oportunidades. Não deixe... Não permita que o medo roube as suas oportunidades. O maior ladrão do mundo chama-se o medo. Se o medo intimidar a sua fé, você não pode produzir o 100%. O medo, ele é o boicote do seu conhecimento. Você pode saber muito, mas se você tiver medo na hora, o medo é um blackout. É um blackout. Ele te cega, ele te trava. E tem oportunidades que o medo não pode acessar com você. Tem hora que você tem que ter medo. Porque o medo canalizado no lugar certo é produtivo. Como assim, Jackson? O medo de roubar, o medo de mentir, eu não vou fazer isso. Isso acaba sendo temor. Não sei se você está entendendo o que eu tô querendo dizer. Agora, o medo não pode ser seu governo. O medo não pode ser seu governo. Yang, se alguém falar que não tem medo, tá mentindo. Todo mundo tem um medo na vida. Ou não? Todo mundo tem um medo na vida. Medo de ficar pobre, medo de morrer, medo... Todo mundo tem um medo. A questão não é saber o tamanho do seu medo. A questão é saber até quanto você permite ele acessar a sua vida. Até quanto você dá espaço para esse medo governar você. Tem gente que não enriquece porque tem medo. Tem um talento dentro de si, mas não consegue colocar para fora porque o medo não deixa. O medo não deixa ele colocar para fora, então ele vai e coloca o medo para dentro. Uma questão sobre o medo. Pedro tá andando e a Bíblia diz que ele sentiu o vento forte e teve medo e começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque teve medo. Porque não tem como andar com medo. Para os próximos passos que você for dar, você não pode ter medo. Porque quem tem medo não anda, quem tem medo afunda. Quem tem fé não afunda, quem tem fé anda. Quem tem fé anda. Isso aí, irmão. Porque o justo vive pela fé. Pela fé. É a fé que te faz andar. O medo te paralisa. Quando você tá vendo filme de terror, você percebeu que você não olha nem pros lados? Porque o medo te paralisa. Neutraliza, você fica travado. Você não quer reagir. Pessoas não investem por causa do medo. Pessoas não sonham por causa do medo. E o medo tem um agente. Vamos mais fundo? O medo tem um agente chamado pressão. Ameaça. Tudo é agente do medo. Ele usa a ameaça, ele usa a pressão. Por trás da pressão tem o medo. Por trás da ameaça tem o medo. Lembra de Lázaro? Lázaro. Ele não morreu?
Jesus não foi lá e ressuscitou ele? Engraçado, Jesus tinha 12 discípulos, né? Não ressuscitou nenhum discípulo. Mas quando um amigo morreu, ele foi lá ressuscitar. Aí beleza, ressuscitou Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz que os sacerdotes se reuniram e falaram: vamos matar a Jesus e também a Lázaro. A pergunta que não quer calar: o que Lázaro fez? Por que vocês estão querendo matar o menino? Ele só foi ressuscitado, gente. O menino não matou ninguém, não brigou com ninguém. Ele só foi ressuscitado e vocês estão querendo matar ele. Mas o mistério é: você acha que Lázaro ficou com medo? Pra quem já morreu uma vez, irmão. Pra quem já morreu uma vez. Então, as ameaças são como cartas sem endereço, sem destino. Elas nunca chegam. Se você tem um amigo que ressuscita morto, você vai ter medo de ameaças? Se você tem um amigo que tirou da sepultura 4 dias morto, você vai ter medo de ameaças? Se ele ressuscitou você uma vez, meu filho, ele pode ressuscitar de novo. Jacques, agora pra gente encerrar, cara, eu quero que você seja a boca de Deus e fala com quem tá assistindo. Toda vez que a gente se encontra, que a gente grava, que a gente faz entrevistas, isso gera muitas visualizações, né? A gente tem esse bate-bola que a gente tem de conversar. As pessoas, elas já mostraram que elas gostam muito e eu fico feliz pelo lado de cá porque eu sei que são muitas pessoas que estão sendo alcançadas. Nós estamos conseguindo fazer algo que é fundamental e todo cristão deve fazer isso, que é conseguir sair da bolha e alcançar as pessoas que não estão no nosso meio. É isso aí. Né? Então, como se nunca se viu antes, a gente está acompanhando artistas famosos compartilhando as mensagens que estão saindo daqui dessa mesa, desse estúdio, dessa estrutura. E isso é importante porque mais vidas são alcançadas. Então, eu queria aproveitar essa plataforma, eu queria aproveitar o que nós temos aqui e pedir para que você falasse diretamente com as pessoas que nunca foram numa igreja ou que foram e saíram, pessoas que não tiveram ainda experiências com Deus. Queria que você fosse boca de Deus. Deixa eu te falar, falasse com as pessoas. Dá mais 2 minutinhos? Eu te dou até mais 10 minutos, se você quiser. 30 minutos, produção? 40? Não. 1 hora? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar uma palavra e você vai falar alguma coisa em cima dela. Tá, não, eu faço com você. Não, beleza, beleza. Mas deixa eu te falar, só fazer... você vai falar em 30 segundos só, ou em 1 minuto no máximo. Certo. Oportunidade. Depois você me devolve a oportunidade também. Tá. Oportunidade única. Não, você tem que falar alguma coisa, mas... Ah, tá. Eu posso complementar? Não é só uma palavra? Não, você tem 1 minuto, você tem que destrinchar. Ah, tá. Então oportunidade. Beleza. Você pode usar um texto bíblico. Oportunidade. Não, boa. Eu gosto de desafios, vai. Então, manda de novo, manda, vai. Tá, então a oportunidade... Não, a mesma, Oportunidade. Me devolve ela também. Oportunidade, pra mim, cara, é algo que você jamais deve perder. Independente do tamanho. Nós temos costume, às vezes, de olhar para algumas oportunidades e julgá-las como pequenas. Eu não vou nessa reunião porque hoje é domingo e está chovendo. Eu não vou nesse lugar porque vou pegar trânsito. Eu não vou conversar com tal pessoa porque isso vai tomar meu tempo. Mas uma coisa que eu aprendi é que as grandes portas da vida, elas estão justamente nas pequenas oportunidades. Pequenas oportunidades, elas te conectam a grandes portas. Pegou? Boa, ele ficou bom. Agora eu te devolvo. Vai lá. Oportunidade. Quando Davi encontrou Golias, todo mundo enxergava Golias como um gigante. Eu já peguei. Mas Davi enxergou Golias como uma oportunidade. A oportunidade é uma chave de acesso ao sucesso. Quem despreza a oportunidade pode estar sabotando o próprio futuro ou destino. A oportunidade pode ser pequena, mas através dessa oportunidade pequena, você pode acessar lugares grandes. Vai mais uma. Traição. Judas teve acesso ao prato de Jesus, teve acesso à mesa de Jesus, teve acesso à bolsa de Jesus, mas nunca teve acesso ao coração de Jesus. Então, quando você tem acesso a tudo, mas não tem acesso ao coração, o maior veneno que você pode mostrar para essa pessoa que nunca amou ela é traindo ela. A traição só revela o veneno que afetou primeiro você. Quem trai, de fato, nunca amou. Quem ama não trai. Confiança. A confiança é uma veia, é um elo que não pode ser rompido. Quando você rompe a confiança, você perde a credibilidade.
Pedro não estava andando sobre as águas? Estava andando sobre as águas? Yes. Ele perdeu a confiança em si mesmo e começou a afundar. Mas quando Jesus estendeu a mão, o que Pedro fez? Agarrou. Por que Pedro segurou a mão de Jesus? Porque ele não confiava nele, mas confiava em Jesus. E sabe o que é o lindo? Que o Pedro só afundou na ida, na volta ele não afundou. Porque na ida, quando ele foi só. Mas quando ele voltou de mãos dadas com Jesus. Então, quando você confia em Jesus, mesmo no meio da tempestade, pode andar de mão dada com ele que você não afunda. União. My God. União. Jesus chamou os discípulos e falou assim, ele contou em grupos de 50 em grupos de 100. Qual grupo que é maior? De 100. O de 100. Só houve multiplicação porque, primeiro, ele uniu todos os discípulos e toda a multidão. Porque a unidade faz a força e quebra o sistema. Um reino dividido não pode prosperar. Quanto mais você une, mais forte você fica. Ele contou em grupos de 50 em grupos de 100. Qual é a lição que fica? Não importa o tamanho do grupo, o importante é estar no grupo de Jesus. Porque as pessoas acham que a unção vem através da oração. Não, a unção vem através da unidade. Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce. Então não existe óleo descendo se não vier a unidade verdadeira. Quando você une com uma pessoa, você consegue suportar qualquer desafio. Humildade. Esse é que eu quero ver. Humildade. Vai, mano, pode mandar até duas dessas. Humildade é forte. A humildade é o maior sinal que você de fato é um cristão. Quando Jesus veio à Terra, ele fundou uma escola. A escola do reino. E na escola do reino só tem 2 matérias. E Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ou seja, as matrículas estão abertas. Porque a humildade é uma chave para acessar lugares que os arrogantes não acessam. Deus despreza o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Quanto mais humilde você... A humildade tem a ver de humilhação. É por isso que não tem como humilhar quem já é humilhado, né? Tem lugares que você não acessa pelo seu talento, mas acessa pela sua humildade. O talento abre porta, mas só a humildade mantém portas abertas. Vai ter lugares que as pessoas vão te amar. Não é pelo que você é, mas é pelo seu nível de humildade. Todo grande homem completo é um homem humilde. A falta de humildade pode derrubar a sua coroa. Quando a cabeça cresce, a coroa cai. Quando a cabeça cresce, a coroa cai. Paixão. Paixão em que sentido? Paixão de amor? Paixão no sentido do relacionamento. Então, a paixão é momentânea. É um sentimento que qualquer vento leva. Você pode estar apaixonado hoje e não apaixonado amanhã. Não confunda a paixão com o amor. Porque a paixão pode ser um sentimento, mas o amor é uma decisão. A paixão você escolhe, o amor você decide. A paixão é o que te move por fora. Apaixonei, hein? O amor é o que te move por dentro. A paixão pode ser um cadeado que te prende. O amor é uma chave que te libera. Você pode estar apaixonado, mas não está amando. Jesus não quer que você seja apaixonado por ele, mas quer que você o ama. Porque Jesus não foi para a cruz por causa de uma paixão. Jesus foi na cruz por causa do amor. Agora tem uma aqui que eu vou até deixar ela completa pra você. Vai encerrar. Essa daqui, ela é assim. Quando ele vem no Youngcast, aí todo mundo pergunta, pô, por que toda vez que o Jacques vai no Youngcast ele viraliza? Porque quando ele vem aqui, ele vem com a metralhadora, ele solta tudo. Ó, pessoas que amam coisas e abandonam pessoas. Pessoas que amam coisas. O perigo de amar coisas e deixar pessoas. Porque o certo seria amar pessoas e não se importar tanto com coisas. Mas quem inverte isso? Qual é o perigo? Amar coisas. Peguei. E desprezar pessoas. Quando você ama as coisas mais do que as pessoas, você não tem amor próprio. Porque coisas passam e pessoas ficam. Quando você ama as coisas mais do que as pessoas, por exemplo, se eu te dar um celular, você pode ter as minhas coisas e não me ter. Agora, se você me ter, você pode ter todas as coisas. Por isso que Judas amou mais o dinheiro do que Jesus. Porque ele nunca teve Jesus. Porque ele nunca teve Jesus.
No final das contas, Judas achou que tinha um dinheiro, tinha tudo, mas descobriu que o dinheiro não era nada. E o Jesus, que pra ele não era nada, depois ele descobriu que era tudo. Porque quem tem tudo e não tem Jesus, não tem nada. Agora quem não tem nada e tem Jesus, tem tudo. O dinheiro que Judas recebeu, ele não conseguiu construir nada. Porque ele amou mais as coisas de Jesus do que o próprio Jesus. Agora Jesus é o contrário. Ele não amou as coisas, mas amou mais a nós a ponto de morrer por cada um de nós. Ame pessoas e valorize coisas. Porque coisas vão embora, coisas quebram, coisas terminam, acabam. Mas pessoas são eternas. As pessoas podem morrer no físico, mas nunca vão morrer na sua mente. Uou. Ame pessoas. Agora foi com chave de ouro. Fala pro meu público agora, vamos lá, abençoa o Gente, público. se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma planta da terra, ela morre. Se você tirar uma estrela do céu, ela apaga. Se nós sairmos de Jesus, morremos, porque ele é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passou de caminho é atalho. Passou de verdade é mentira. E passou de vida é morte. Então, tudo que você não consegue encontrar na sociedade, você vai encontrar em Jesus. Jesus é a única pessoa que pode receber você da maneira que você está. Você não precisa ter tudo, você só precisa ter Ele. Você só vai se sentir completo quando você tiver de fato Jesus. Porque tudo que você precisa para completar a sua vida é tê-lo. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Ele não foi para a cruz, ele não morreu pelo que ele fez, ele morreu pelo que eu fiz, pelo que você fez. Então, através dos nossos feitos, ele ganhou a morte. Mas através dos feitos dele, Nós ganhamos a vida.